nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só arrumar aqui a data, irmãos. Esqueci de arrumar a data. Já começa aqui. Tá? Eu vou informar para vocês tudo certinho. Boa noite, boa madrugada para todos. Esse dia de domingo. A data dessa gravação, que vocês podem estar percebendo, 2h14 aqui do canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Estamos num novo tema. Deus preparou de fazer esse tema. Nós vamos fazer, se eu não estiver enganado, uns 13 vídeos sobre esse assunto, em partes bem explicativas, realmente uma videoaula completa, o assunto completo sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, né? A gente vai colocar as virtudes, né? A orientação da palavra, tudo conforme o Espírito Santo diz às igrejas. Estou muito feliz porque Deus preparou de fazer esse assunto e eu creio, né, irmão, que o assunto vai ser muito bem explicado. Sabe um ditado que fala assim, muito popular? Pelos frutos conhecereis. Vocês vão ver durante o estudo, que a gente vai explicar o assunto, nos slides, né, de estudos bíblicos que eu peguei na internet, vocês vão entender todo o consenso sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Irmãos, o que eu falo para vocês? Nós temos 3 grandes inimigos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Que é, o que em primeiro lugar, qual que é o nosso primeiro inimigo? Nós temos o mundo à volta aí. Se a gente não tomar cuidado com o nosso olho, a gente pode acabar pecando. Se nós não tomarmos cuidado, a gente pode acabar caindo. Porque, irmãos, lembra da palavra? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei de dominar por alguma delas. Dependente do que você está vendo, você vê, por exemplo, um tocar de um hino da glória de Deus. Se você está lá louvando a Deus, cantando, meditando, não é? Com certeza é um fruto do Espírito que você está fazendo. Mas a obra da carne, ela também se manifesta da parte contrária da situação. E nós vamos ver essas vertentes dos assuntos que a gente vai falar aqui. Glórias a Deus. Irmãos, a gente sabe que a luta entre a carne e entre o Espírito é constante. E a carne, irmãos, ela leva nós ao pecado. Sabia? A nossa própria carne, ela leva nós para o pecado, irmãos. Ela leva. Você pode ter certeza, se você não tiver sob o sangue do Senhor Jesus, não tiver arrependido dos seus pecados, você cai na armadilha do inimigo. E o inimigo, vocês sabem, ele é sujo, ele não está nem aí, independente da pessoa, independente da característica que ele conhece. Eu estava vendo um vídeo hoje, eu vou só relatar aqui rapidinho, antes de começar o assunto. Uma irmã que eu acompanho, e ela estava dizendo, irmãos, claramente, que as pessoas, irmãos, não estão se atendo ao arrebatamento, não estão atentos à vinda de Cristo, não estão se preparando, e ainda tem pregador no YouTube dizendo assim: vai ter tranquilidade, vai ter calma, vai ter segurança, olha, vai acabar a Covid, vai ter alívio, vai ter arrependimento. Quem falou a você, seu tonto, que vai ter avivamento antes do arrebatamento? Só uma pessoa fora de si para falar uma heresia dessas. Será que você não percebe os sinais na terra, os sinais dos céus? Você viu o terremoto que deu no Japão de 7 graus na escala Richter? Você viu? Você viu aí a armação que estão fazendo no mundo? A ditadura? E você ainda fala confortavelmente que Jesus Cristo não vai voltar agora, meu amigo? Que tipo de cristão você é? Você é daqueles que ignoram a vinda de Cristo a todo custo?
quando que você, meu irmão, vai despertar do seu sono da endurece? Muita gente faz piada, muita gente zomba. Por isso que está essa bagunça no mundo. Muitas das vezes essa bagunça que acontece no mundo é porque, irmão, foi consequência dos seus próprios pecados. Você sabia disso? Porque todo esse mundo aí, ele está muito empobrecido por causa da tua iniquidade. E a tua iniquidade atingiu todo este mundo. Infelizmente, muitos hoje brigam, discutem, falam palavrão e não estão mais praticando o fruto do Espírito. Não estão mais praticando. A verdade, irmãos, é que as pessoas perecem por falta de entendimento. Esta é a verdade. Eu, como um cristão, eu, como uma pessoa porta-voz de Deus, a gente faz o que Deus mandou nós fazer nossa missão, que é o quê? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado. Já é condenado. Vocês vão ver muitas atribuições sobre esse assunto. Se a gente não tomar cuidado, os nossos três inimigos, que é o mundo corrompido, a nossa carne e também o diabo, são os três inimigos que a gente enfrenta na nossa vida. Se a gente não se dominar por eles através de Cristo, a gente não perde a nossa salvação. Eu vou explicar todos os detalhes dos assuntos, usando a Bíblia, usando a palavra, para ver o quanto que é importante a gente se ater ao fruto do Espírito, com as bagas corretas. Pensa numa fruta, a fruta é dividida por 9 bagas, né? Cada setor de baga de uma fruta equivale, por exemplo, a um fruto, a uma característica descendente do Espírito. Vocês entendem? E vocês vão notar isso no decorrer dos nossos vídeos. Hoje é só uma introdução, mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque Deus te ama. Vamos orar antes de começar o assunto? Vamos começar? Deus nosso Pai, que está nos céus e no íntimo dos nossos corações, em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua presença para pedir perdão por todas as nossas faltas cometidas diante da tua presença e do Senhor ter nos chamado nesse caminho, o qual conserva nós de pé até o presente momento, com a gloriosa promessa da vida eterna, se formos fiéis até o fim da jornada na face dessa terra. Senhor Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por o Senhor ter preparado este assunto, que iremos falar em nome do Senhor Jesus, por vários vídeos, compassados em muitas partes. Vamos falar em particular, Pai, de cada um dos frutos do Espírito, e também nós vamos falar em particular de cada obra da carne. Hoje nós estamos começando o assunto, Pai, com o fruto do Espírito e da obra da carne. A definição dele, Senhor. Pedimos, Senhor, que dê toda atenção, toda explicação, toda compreensão, para que todo esse estudo bíblico seja explicado em nome do Senhor Jesus, para que estejamos firmados pelo sangue do Senhor Jesus. E que, com certeza, através desse estudo bíblico, nos fortaleçamos no sangue do Senhor Jesus. E, com certeza, vai nos renovar cada dia, preparando cada vídeo sobre esse estudo e outros que certamente virão da Bíblia propriamente dita, que vai nos orientar durante esses dias. Senhor, que estas palavras entrem no nosso coração e esse estudo aumenta o nosso entendimento conforme o Espírito Santo. E que desapareça a minha pessoa e apareça a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar em slides sim, Pai, mas nós vamos mostrar compassado conforme a tua palavra. Vamos mostrar os 2 slides e vamos mostrar a tua palavra, para que tudo seja decidido pelo sangue do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pedimos essas bênçãos. Em nome do Filho amado do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Abençoai aos irmãos que vão ver esse vídeo e que vão ver depois. Vá ao encontro deles e os fortalece pela sabedoria do Espírito Santo.
Deus seja louvado. Amém. Vamos então começar, irmãos, os assuntos. Eu vou começar no PowerPoint, tá, irmãos? Primeiramente, eu vou passar a vocês a palavra, aqui na Bíblia mesmo, tá? Gálatas, capítulo 5, versículo de 26 a 16, 26. Vai certamente para no slide, a gente vai ler depois de novo, certamente, tá? Mas vamos lá. Vamos passar para vocês a palavra, claramente conforme a orientação de Deus. Já dá uma atenção bem forte para vocês no sentido da palavra, tá, irmãos? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Olha que fala. Por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. São esses: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns dos outros. Para pregar um pouquinho só essa palavra, em detalhe, ele fala claramente aqui no verso 16, que a gente tem que deixar que o Espírito Santo verdadeiramente nos guie em nossa vida. Que Ele tome o controle da tua vida. Para quê? Para que os seus três inimigos, o mundo, a carne e Satanás, não te dominem. Porque assim, irmão, se você anda dentro do Espírito Santo, ele vai evitar com que você tenha anseios da tua natureza humana. Nós temos uma natureza humana? Temos, porque afinal de contas, nós temos aquela semente, né, irmão, de Adão, lembra? A semente maligna de Adão. Mas lembra de uma coisa, meu irmão, essa semente acompanha, mas se você se deixar de se dominar pelo Espírito Santo, para que ela seja a condutora da tua vida, com certeza você não vai cair no engano do próprio inimigo, nem do mundo e nem também da sua carne. Glórias a Deus, porque a própria natureza humana, está explicando aqui no 17, ela deseja fazer sempre o oposto que o próprio Espírito quer. E o Espírito, ele nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então, o que eu quero dizer para você? Sempre há uma constante luta entre a tua carne, que é a tua pessoa interior, que é a teu eu, né, da tua natureza humana, com a parte que Jesus removou, que está dentro de ti, a parte que ele dominou da tua alma. E
esse é dominado pelo Espírito Santo. Então é uma luta constante, uma luta de consciência, uma luta de mente, porque a luta principal corre aqui dentro da nossa mente. Aqui da nossa mente é a nossa principal luta. O tempo todo, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Está aqui na palavra, estou falando aqui agora. Porque uma quer as coisas vindas dos céus, que é o quê? O Espírito Santo. Ele quer o fruto do Espírito. Ele quer dominar pela presença de Deus. Ele quer dominar pela presença de Cristo. Ele quer fazer com que você ore, você jejue, você medite a palavra, você se fortaleça com os conselhos da parte de Deus e você fortaleça no louvor, nos hinos, nos cânticos, deixando você renovado pelo sangue de Jesus. Só que o teu outro lado, ele não quer que você faça o bem, ele quer que você faça o mal, pratique a iniquidade, pratique os pecados, porque um confronta contra o outro o tempo todo, porque a tua carne, ela quer o que é da carne, as inimizades, a porfia, a idolatria, não é? A prostituição, as glutonarias, as bebedeiras, etc. As heresias, enfim, a calúnia e outros pecados, né? Essas duas forças já estão no verso, aqui no mesmo verso. Elas se confrontam o tempo todo, essas forças. Por quê? Porque você não tem liberdade de pôr em prática o que estão intentando de fazer. Por isso que confronta, né? Glórias a Deus, é uma luta constante, mente a mente. O tempo todo Satanás briga para você pecar. E o Espírito Santo faz que você discine o certo e o errado e você continue andando no sangue de Jesus. Quando, porém, são guiados, olha aqui no verso 18, pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Que lei? A lei humana, a lei dos homens, a lei dessa terra, a lei da iniquidade, a lei do pecado. Então ele vai fazer com que você ande na lei de Cristo, na lei de Deus. Quando segue os desejos da natureza humana, os desejos são extremamente claros. Quais são eles? A imoralidade sexual, que você vai perceber, que tem a ver com os pecados sexuais, exatamente. A impureza, irmãos, também está aí. A sensualidade, isso aqui são pecados do sexo, tá? A idolatria, que é a adoração de imagens, esculturas, adoração ao homem, tudo vai ser bem explicado depois dos vídeos, né? Passar dos dias. A feitiçaria, quem come feitiçaria, quem vai atrás da macumbaria, né? Todos aquilo lá que desagrada a Deus, né? Hostilidade, discórdias, sempre discordando um do outro, né? Ciúmes, que acontece muito nos casamentos, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, né? Inveja, bebedeiras, pessoas envolvidas com álcool, né? Festanças desregradas e as tais farras, em outras palavras, e outros pecados semelhantes. Quem praticar alguma coisa relacionada às obras da carne não herdará o reino de Deus. Não herdará, porque elas são portas que levam ao pecado. São tipos de obras da carne. A obra da carne, eles não fortalecem você espiritualmente, mas satisfaz a tua carne. Entendeu? Porém, o Espírito Santo, ele produz o fruto, que vai dar amor, alegria, a paz, paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não tem lei contra essas coisas, não tem. Aqueles que verdadeiramente não pertencem a Cristo Jesus, faz de tudo, irmão, sempre crucificam as suas paixões e os seus desejos da sua natureza humana. Sabe o que é viver você em santidade, por exemplo? A santificação, irmãos, nada mais é você deixar o seu eu
humano, presta atenção, o ser eu humano, da natureza humana, de continuar andando conforme os desejos de sua carne. A santificação é a rejeição de sua natureza humana na sua vida em pecado, entendeu? É a sua ignorância desse sentido, andando em Cristo e justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Aí sim, você está sendo como um justo, fiel e verdadeiro. E uma vez que a gente domina, irmão, pelo Espírito Santo isso, uma vez que vivamos pelo Espírito, a gente consegue a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então o Espírito vai dominando as áreas da nossa vida, inclusive em todas as nossas fraquezas, em todos os nossos defeitos, porque Ele vai sempre te fazer com uma consciência interna distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não nos tornamos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Aqui, a gente jamais deve colocar em prática, certo? Bom, a introdução do assunto foi feita. Vamos aos artigos, que aí vocês vão entender bem melhor do que a gente vai falar. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Mas na base vocês entenderam? Então agora vamos para os slides. Oh, desculpa. Cadê aqui? Vamos começar. O que eu quero partilhar com vocês é isso. Vou começar a falar do artigo. O título chama As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Certo? Colossenses capítulo 5, versículo 6. Verdade prática. Para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Isso aí é fundamental, irmão. Você tem que andar no Espírito Santo. Assim, com a graça do Espírito Santo, você vai então distinguir o que é pecado e vai conseguir, através do Espírito Santo de Deus, vencer as obras da carne mediante a Cristo. Aí está a palavra, agora na linguagem da arte, que eu vou ler também de novo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, e que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, perejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, acerca dos quais vos declaro como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora vamos para a introdução mesmo do nosso assunto, do nosso primeira parte do nosso estudo bíblico. Qual que é a introdução? Nós vamos estudar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Na Epístola aos Gálatas,
o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto, mostrando o embate existente entre a carne e o espírito. Expliquei a palavra. Sempre acontece uma luta constante entre a carne e o espírito. É como uma luta, é como um ringue, né? Pensa assim, o tempo todo a carne e o espírito vão tendo embate dentro da vossa mente. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente, é dentro de ti, quando aceitamos Jesus como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. Como poderemos vencer esse embate entre a própria carne e o espírito? Vai esperar arrebentar para perceber que o lado era o mais fraco? Como que você vai perceber isso? De acordo com as suas fraquezas. Se você deixar, por exemplo, a sua carne dominar e você rejeitar, por exemplo, o teu chamado em Cristo, com certeza a carne tem tendência a vencer o teu espírito. Por outro lado, se você fortalecer espiritualmente e negar a nossa carne, com certeza a parte espiritual vai crescer nesse embate, entende? Veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante alto flagelo, ou seja, mediante um alto sacrifício, mediante a tua própria força, não. Mediante sacrifício, né? Flagelo, só flagelando, não. Para vencermos as obras da carne, ao invés de você fazer força, ao invés de você fazer esforço, ao invés de você, você tentar fortalecer os seus próprios méritos, não. Para você vencer a sua obra da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos de dominar pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus entrar dentro de si. Para isso, é preciso do quê? De você estar cheio do Espírito Santo diariamente. Isso é claramente falado lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha que fala aqui, ó. Isso é muito fundamental. Deixa eu pegar o Efésios aqui. Versículo 18. Vou achar aqui. Achei. Não se embriaguem com vinho. Olha só a advertência. Pois ele os levará ao descontrole. Vendo aqui? Não se embriaga com vinho do pecado na sua vida. Não se embriaga com vinho da idolatria, da fornicação, do adultério, entende? Da mentira, da falsidade. Você tem que, para isso, estar cheio do quê? Ao invés de você estar cheio do vinho do pecado, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que deixar ele dominar de ti. E não se deixar de dominar pelos prazeres dessa terra, pelos prazeres deste mundo, por pecados cometidos. Você não pode deixar de você embriagar com aquele vinho que não é bom. Como Deus Jesus mostrou, né? Você tem que revestir do vinho bom que o próprio Senhor Jesus renovou quando fez aquele milagre nas bodas de Canaã. Porque aquele que coloca o vinho bom, esse aí semeia bons frutos. E não aquele que vem com o vinho mais fraco da festa. E ele tem a ver com o próprio pecado. Se o próprio cristão tiver uma vida controlada, olha só, pelo Consolador, terá plena condição verdadeira de resistir à sua natureza pecaminosa, à sua natureza humana. Né? Por isso que nós temos que dominar por o quê? Nós temos que deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração. Nossa vida tem que ser consolada. Quem que é o Consolador? É o Deus Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Você tem que deixar a sua vida ser controlada e orientada pelo Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo. Mostrar para você os seus pecados, mostrar o que é certo, para você andar certo no caminho em Cristo e desviar daquilo e se arrepender daquilo que é errado mediante a Deus. Ele é como uma consciência
que distingue para você aquilo que é certo e tirar daquilo que é errado mediante a Jesus. Se nós permitirmos, irmãos, falar para vocês, que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o próprio fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo. Isso aí vocês vão entender lá em Gálatas, que a gente leu agora há pouco, capítulo 5, versículo 6. Olha só. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Deixe que Ele entre, irmão. Deixe que Ele guie na tua vida. Deixa Ele andar, irmãos. Deixa Ele te orientar. Porque assim vai evitar que você não satisfaz e que você desvie da tua natureza pecaminosa, para que a sua pessoa humana não te domine. Glórias a Deus. Andar na carne versus andar no Espírito. É que nem uma luta, né, irmão? Aí a pergunta que não quer calar: o que é a nossa carne? Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne, ela vem do verbo sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica, ou seja, a natureza humana, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Eu não vou ler, tá? Mas está marcado aqui, ó: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, glutonarias, iras, perejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices são obras da carne, são obras que Deus não aprova e levam ao pecado. Edward Robinson, no seu dicionário do grego de Novo Testamento, utiliza a palavra charx para descrever a natureza exterior que difere do homem interior. Vou mostrar aqui para vocês o significado. Lucas capítulo 24, versículo 39. Vou pegar todas as passagens bíblicas, tá, irmão? Então é importante vocês dobrar a atenção da palavra. Todos esses estudos vão ter passagem bíblica. Lucas capítulo 24, versículo 39, olha que fala: veja minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam que não sou um fantasma. Glórias a Deus, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como vem, eu tenho. A palavra carne, no aspecto teológico, denota a própria fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Entende? Ela é a sede dos apetites carnais. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, porque está pronto, né, irmão? Mas a carne é fraca. A nossa carne, irmãos, ela é tendente ao pecado. Por quê? Porque a nossa carne, ela é frágil. Como para a nossa natureza, ela é corrompida. A nossa carne, ela é corrompida, irmãos, pelo pecado. Por isso que o próprio Jesus diz: é para você vigiar, é para você orar, para que não caiam, para que não cedam à tentação. O próprio Espírito Santo, irmãos, ele é disposto, porque ele está pronto. Mas a nossa carne, a nossa fragilidade humana, ela é fraca. Então o homem poderá somente viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo, se pela fé, olha a fé, ó, receber Jesus Cristo como Salvador.
Como que você vai vencer? Você tem que confiar na fé, através do nosso Salvador Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Quem tiver mais forte nesse sentido, vence. E agora vem um outro significado. O que é o Espírito? A palavra Espírito no grego é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio de vida. Esse vocábulo também descreve o Espírito que habita no homem, ou seja, ele habita no nosso interior, o qual foi soprado por Deus. Você vai ver isso aí lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nada mais é que o próprio sopro de vida, ou seja, a sua alma. Glórias a Deus. É a sua alma, meu irmão. O Espírito que nós refere aqui é a sua alma. Verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Olha só, pegou do pó da terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Então esse sopro é o que gera a vida. Você pode ter a carne, mas sem a alma, a tua alma não caminha. A tua alma não é que nem tua carne, mas a tua alma ela é raciocínio. A sua alma, ela pensa. A sua alma tem interior. Por quê? Porque logo percebemos que esta palavra tem diferentes significados. E segundo o pastor Claudionor de Andrade, o seu significado teológico ele vai muito além. Então o que é o Espírito? É a parte imaterial. Porque é uma parte que não é tocada. Que o próprio Deus insuflou no ser humano, colocou dentro do ser humano, colocou dentro da nossa carne, transmitindo a vida. Em outras palavras, é a nossa alma. É a nossa alma. E a nossa alma, irmãos, é renovada pelo sangue do Senhor Jesus. Quando você peca, você é perdoado pelo sangue do Senhor Jesus. Qual que é a parte que ele vai perdoar? Qual que é a parte que ele renova? A sua parte interior, ou seja, a tua parte espiritual. Entendeu? Essa palavra ela também é aplicada no Evangelho de João, em referência a Deus. João capítulo 4, versículo 24. Pai, pois Deus é Espírito, aí ó. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, ó. Tá vendo? Tem segredo de servir a Deus? Tem segredo de servir a Jesus? O que ele requer? Deus, ele é Espírito, propriamente dito. É necessário que os seus adoradores, somos nós, adorem o quê? Em Espírito e em verdade. Lembre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por ele. Então você tem que andar no quê? Em Espírito e em verdade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade era identificada no Novo Testamento como Espírito Santo. Onde você vai perceber isso? Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Olha aqui. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, né? E foi levado para o deserto, o próprio Espírito Santo, ele encheu-se, né, irmão? E foi conduzido pelo próprio Espírito no deserto. E Hebreus capítulo 3, versículo 7.
Por isso o Espírito diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o vosso coração. É como para: ouça a voz do Espírito Santo, ouçam a voz de Deus, porque quem ouve são suas ovelhas. E uma vez mais é importante frisar que o Espírito Santo, irmão, é uma figura da Santíssima Trindade e era uma pessoa, o Deus Consolador. Andar na carne versus andar no Espírito. Paulo adverte os cristãos, você fala cristão, tá, irmão? O mais certo é falar aqui, mostrando os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado. Saiba disso, irmãos. Pode fazer o que quiser, jamais vai agradar a Deus. Quem vive segundo a carne jamais vai agradar a Deus, quem anda em pecado. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 confirma isso. Não podem agradar a Deus. Aliás, eu até li sobre isso ontem, esses dias, né? Na Bíblia. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, se aquela pessoa está dominada ainda pela sua vida pecaminosa, eles podem fazer o que bem entender, mas se não tiverem verdadeiro arrependimento em Cristo, mas andam no domínio da sua natureza humana, ou seja, vive na sua pessoa carnal, não podem agradar a Deus. O viver na carne, ela vai operar o quê? A morte. Porque o sarai do pecado é o quê? É a morte. Tanto a espiritual quanto a própria física, né? Porém, se nós viver no Espírito, que conduz ao cristão à felicidade, à vida eterna, olha só o que fala. Se nós vivemos no Espírito, nós vamos ser conduzidos à felicidade e à vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha que vai aqui, ó. E se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, ou seja, no seu interior, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Tá vendo? Ele vai dar vida constantemente rumo a Sião celestial, porque ele habita em ti. E se você dá autoridade a ele, ele então vai estar com o mesmo Espírito habitando em vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Por ocasião do arrebatamento, né, irmão? Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Quem vai ressuscitar? Os justos que guardaram a palavra. No mesmo instante que o povo que está vivo e andou em Cristo vai ser arrebatado. Isso é bem confirmado na Bíblia. Paulo foi enfático ao afirmar: andai em espírito. Isso é falado em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver em santidade. Olha só, é o que eu falo. Ele faz você recusar a sua pessoa humana, a sua pessoa da tua personalidade carnal, né? Ou seja, a sua carne. O próprio Espírito Santo faz dominar a sua própria carne e faz viver você uma vida em santidade, tá? De maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem ele, não poderíamos agradar a Deus.
Está vendo aí? Quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Quem pode fazer isso? É você, meu irmão? É você ser o Espírito Santo que consegue? Não. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. O próprio Dr. Stanley Horton diz que andar no Espírito é ser guiado por Ele, que significa obter vitória sobre os seus desejos e os seus impulsos carnais. Por isso que eu falo, o Espírito Santo é o único que dá consciência de nossos pecados, dos nossos erros, e faz nós andar na presença de Cristo, mediante a graça de Jesus, na porta estreita da salvação. Faz nos desviar do pecado, mostra na consciência sobre os pecados que cometemos, dá a direção de nós se arrependermos através de Cristo e nos direciona numa Sião celestial. O fruto espiritual é o resultado do andar no Espírito. Significa desenvolver o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais, que é os nossos desejos carnais. Jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços. Você não vai conseguir. Se você não tiver o Espírito Santo despertado em ti, e se você não tiver o arrependimento genuíno de Cristo, você, pelos seus próprios esforços, não conseguirá se salvar. Você pode ser a pessoa mais boa, você pode ser a pessoa que dá exemplo, mas se você negar a Cristo, Jesus também nega a ti. Se você andar com seus próprios esforços, negando, andando no pecado, Jesus também vai negar a ti naquele dia. Tomando atalhos. Atalhos não resolvem nada na tua vida. Você tem que andar na porta estreita da salvação certinho. Não adianta você tomar atalho, não adianta você buscar atalho. Pecado vai levar você para a destruição. Vai levar você para a tua perdição eterna. Mas renda-se constantemente ao Espírito Santo. Errou, vai para os pés de Jesus, pede perdão dos seus pecados e vá e coloque em Jesus Cristo. Sempre, irmão, quando você estiver errando, confesse o teu pecado, não seja acanhado, confesse. E Jesus, como advogado fiel, vai renovar suas vestes do sangue dele. Seja sincero o tempo todo, porque isso é fundamental na vida de um cristão, pois ele vai te ensinar a maneira certa de viver a vida cristã, tá? É o próprio Espírito Santo que vai direcionar você na porta estreita da salvação. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Nunca o seu exterior vai agir. No caso, é o seu interior intelecto que vai agir, através do Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que pode controlar o nosso espírito, tá? Porque o sim, o próprio Espírito Santo é o único que vai dar forças e condições para se opor às obras da carne, certo? Andar na carne, ou seja, é ser dominado pela velha natureza pecadora, da irmã Adão, que vai levar a pessoa a comportar-se, de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos cristãos, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. Isso é falado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Olha o que fala. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Vivem como o mundo, vivem na iniquidade, vivem no pecado, está negando a presença de Cristo. É como fala, Porque está se deixando de dominar, pelos seus desejos carnais.
Olha o exemplo aí, ó. Eu não abriria essa porta se fosse você. Esse cara aí que está machucado é o Espírito Santo. Essa pessoa aí é como se fosse o seu intelecto. Aí tem a tentação, não entre. E está lá o pecado procurando te tragar. As obras da carne. Um convite ao pecado. Vamos falar da cobiça. Olha só. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, certo? Quem anda já deixa bem claro. Anda e resiste às obras da carne. Pois somente cheios dele teremos condições sim de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do cristão é o Espírito Santo. Só ele pode controlar você de viver sua vida em pecado. Se você não tiver o Espírito Santo, como é que você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor? Sendo que eu falei que a própria pessoa, seu interior, é o que tem verdadeiramente desejo de estar fazendo as coisas de Deus. Porém, a tua carne, ela vai sempre cobiçar contra o Espírito. Por quê? Porque quer viver sua vida em pecado. É como fala. Quem controla a sua vida é o Espírito Santo. Homem algum tem o poder de controlar ou mudar mesmo, transformar sua natureza em outra pessoa. Você não consegue mudar sua natureza interna. Não consegue. Somente um só tem esse poder. Quem tem esse poder? É Deus que tem esse poder. A própria natureza pecadora ou pecaminosa, ela nos incentiva, por exemplo, a viver em concupiscência, ou seja, nos nossos desejos carnais, viver na luxúria, viver nos desejos descontrolados e viver nas paixões impuras. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 10, fala isso aqui, ó. Vou abrir a página. Tá aqui, ó. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os desejos, tá vendo? E instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. É o que acontece no dia de hoje. A cobiça tem crescido de um modo tão desenfreado, né, irmão? A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, tá vendo? Ele só requer o quê? Prazer físico, ou seja, as coisas dessa terra, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. 3, não é? Ele oferece o quê? O mundo. O desejo intenso por prazer físico, a primeira, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do próprio mundo. Por quê? Porque não procede da presença de Deus essa questão. A própria Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. O seu próprio desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 6, vai que fala. A mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe traria. Assim tomou o fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Vendo aí? Veio umas consequências de sua vida, porque eles comeram do fruto proibido. O próprio Deus pediu que não comesse. A cobiça de Ecã o levou à morte. Acho que é Juízes, né? Juízes 7, versículo 21.
Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados quando fugiam. Vê só? Portanto, não permita que o desejo da tua carne, da velha natureza humana, domine você. Atente para o que Paulo ensinou às igrejas de Galácia a respeito da cobiça da carne quanto o espírito. Você viu ali, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus. Enquanto um leva para o pecado, o outro, que é o fruto do Espírito, leva para a salvação. A oposição da carne. O seu espírito deseja orar, jejuar, buscar a Deus. Fazer, por exemplo, oração, cantar hino, glorificar a Deus, ler a Bíblia, ler a palavra. Mas a sua carne vai preferir o quê? Fazer coisas da carne. Ver televisão, sim. Mas é proibido ver televisão? Não. Mas você tem que controlar. Nem todas as coisas são listas. Não é? Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. É o Espírito Santo que vai distinguir aquilo que verdadeiramente agrada a Deus daquilo que não agrada. Comer bem, ou seja, uma alimentação saudável. É muito importante. A carne está bem cuidada, ou seja, ela tem que ser alimentada bem, ou seja, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, que faz bem para a tua carne, e ficar no conforto da sua casa. Comer bem, irmãos, nesse sentido, no caso da carne, é você comer exageradamente. Entendeu? E ficar na preguiça da sua casa. Precisamos ter cuidado, pois a oposição da carne contra o Espírito é algo de uma forma contínua. Esta oposição somente será vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. A carne não pode ter vez na vida do cristão, não pode deixar jamais a carne se dominar. Posto que a força do Espírito Santo é maior que qualquer coisa. Porém, o embate entre a carne e o Espírito vai perdurar até o dia que receberemos do Senhor o corpo glorificado. Aqui eu falo. Infelizmente, até o dia do arrebatamento, você não terá um corpo incorruptível. Você não vai ser renovado do corpo corruptível. Enquanto você está nessa terra, vivendo seu dia a dia, sempre você vai estar nessa figura pecadora sua. Porém, você foi renovado pelo sangue de Jesus. E o próprio Espírito Santo vai fazer você viver a presença de Deus, e negando o fruto, e negando de cair nas iniquidades que esse mundo oferece. Mas no dia do arrebatamento, se você for firme, guardar a palavra, andar em obediência e crer que Jesus vai voltar, você receberá um corpo glorificado. Isso é confirmado em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Então vou procurar aqui, Procurando aqui, irmãos. Achei. Capítulo 3, versículo 21. Ele tomará nosso frágil corpo mortal, tá vendo? Nosso corpo, por exemplo, é o quê? Frágil, fraco, Porque está na concupiscência da carne, Nós estamos neste mundo, enquanto nossa alma não está modificada. E o transformará num corpo glorioso. Tá vendo aqui? Como dele, usando o mesmo poder, com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Você vai falar alguma coisa nesse sentido? O cristão que realmente deseja fazer oposição às obras da carne precisa andar pelo Espírito. Não adianta, você tem que andar no Espírito Santo, porque ele não deixa que as paixões infames os dominem.
Para o cristão, existem duas maneiras pelas quais ele pode viver. Qual é? Na carne ou no espírito. Ou você serve a Deus e permite que ele domine sua natureza humana, ou vive na prática das obras da carne. O que você escolhe? Você prefere andar na carne, que é o pecado, ou você prefere andar no espírito? Fruto do espírito, do chamado para a santidade. O que é o fruto do espírito? Segundo o dicionário bíblico Arthur Livre, o fruto do espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Você entende? São os hábitos que o próprio Espírito Santo e há princípios misericordiosos que o próprio Espírito Santo te deu, que vai fazer produzir os gomos do Espírito Santo, que são eles aí, ó. O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não se preocupa, porque de acordo com os nossos depois estudos, né, que a gente ficou passando, nós vamos falar deles em particular, cada um deles. Tá bom? Mas isso é uma introdução, tá? Que representa essas 9 partes do gomo de um fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Que só o próprio Espírito Santo, que através dos hábitos que muda e dos princípios misericordiosos vindos de Deus, que faz com que o Espírito Santo produz em cada cristão. Porque você anda em Cristo, você anda na presença dele. Esses hábitos que você adquire e esses princípios, eles são verdadeiramente um resultado de uma vida em comunhão com Deus, tá? Você tem que ter amizade com Deus. Aí esses frutos, eles vão ser, esses gomos desse fruto vai ser desenvolvido. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 22, está escrito aqui que eu vou ler rapidinho. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e tornaram escravos de Deus. Está vendo aqui? Fazem tudo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Depois que você é liberto do pecado, irmão, o cristão precisa desenvolver os frutos espirituais. São dádivas divinas. Mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que eu, você, meu irmão, se aproxima de Deus e procuramos ter sim uma vida de comunhão e santidade, tá? Mediante a Cristo. Essa santidade eu expliquei, é você não viver na sua natureza humana. Os frutos, ele prova a nossa verdadeira santidade. Você não tem a dúvida disso. Quando vivíamos no pecado, nossos frutos, ações, eram as obras da carne. Mas libertos do seu poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, nos tornamos uma pessoa melhor. O próprio João Batista falou a respeito da importância de produzirmos frutos dignos de arrependimento. E isso é falado em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Olha que fala aqui, ó. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Prove as ações, provem. Se vocês foram dignos de arrependimento, você se arrependeu do pecado por suas ações? João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações. Como conhecemos uma árvore por seus frutos,
Logo, o verdadeiro cristão é reconhecido por seu caráter e suas ações. O próprio cristão é definido pelo seu caráter e suas ações. A santidade que o Senhor gera em nós. O Espírito Santo nos molda e nos ensina que é certo e que é errado. Falei? À medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejuns. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Por meio da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós até que alcancemos a estatura de um homem perfeito. Vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Procurando aqui, irmãos. Até que todos alcancemos a unidade que a fé, o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É assim que a gente tem que ser. Não vamos ser jamais perfeitos, mas podemos desviar sim do pecado e da nossa vida como homem, como homem anterior. Porém, quando vier o arrebatamento, as pessoas que se prepararam, irmão, vão ser transformadas. Aí realmente sim estarão perfeitos como Cristo. Por quê? Porque vai ganhar corpos glorificados e estarão incorruptíveis como a Cristo. Quando deixamos de ser meninos, irmãos, estamos prontos para produzir bons frutos. Lucas capítulo 8, versículo 8. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, compara. Nós estamos amadurecendo o quê? Espiritualmente. O cristão, ele precisa andar em novidade de vida, em santidade, rejeitando a sua personalidade anterior, a sua personalidade, irmãos, antiga. Segundo os pressupostos bíblicos, a santificação do crente é, primeiro, posicional, mas para a santidade. Quando, por meio da fé, aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nossos pecados são apagados, recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós, e por meio da ação do Espírito Santo, podemos experimentar um novo nascimento. Mediante a fé, possamos desfrutar de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. B. Progressivo. A santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Depois do novo nascimento, o cristão precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18.
Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todos. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. A santificação é gradual, progressiva e nos leva para mais perto de Deus. E afinal, em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas o conserto todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebermos o corpo glorificado e nos tornarmos semelhantes a Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2. Para vencermos o conflito, irmãos, existente entre a carne e o espírito, precisamos tão somente, simplesmente, irmãos, uma questão: encher do Espírito Santo e crucificar sim a nossa carne, irmão, com suas paixões e concupiscências, como foi dito. Permita que o próprio Espírito Santo guie você verdadeiramente pelo caminho certo e que ele controle, irmãos, e freie os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. E acabou. Para resumir todo o assunto que nós falamos, vamos então definir agora aqui. Vai ser mais rápido agora, tá, irmãos? É um resumo geral, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos lá. O homem tricotômico. Tá aqui, ó. Deus criou o homem com uma composição tricotômica, a saber, corpo, que é a carne, alma, que é o nosso intelecto, e o Espírito, que é a união com o Espírito de Deus. A própria carne, como eu falei, ela briga, né, irmão? É perseguida, né? Contra o Espírito Santo, ela milita o tempo todo, e vice-versa. Nesta lição, estudaremos o que significa viver na carne e viver no Espírito, bem como reconhecer as obras da carne e o fruto do Espírito. Andar na carne versus andar no Espírito, como eu expliquei, né, irmãos? A dicotomia do homem. Como vocês sabem, está aí a figura, por exemplo, de Deus, né, irmão? Que fez uma estátua de barro, né, no jardim do Éden, e fez o homem segundo a sua imagem, lá no 6º dia da criação. Então, essa representação deste círculo vermelho que nós estamos vendo aí, compõe a parte mais exterior do homem, o corpo, que é a nossa natureza humana. Dentro da nossa natureza humana, lá dentro de nós temos o segundo elemento branco, que representa a nossa parte espiritual, que é a alma. E a terceira parte, que é o azul, lá no centro, é o Espírito Santo de Deus, que ilumina
dentro do vosso coração, nos distinguir daquilo que é certo e desviando daquilo que é errado. A definição da alma, do corpo e do espírito. O que eu expliquei? O corpo é a parte material do ser humano. É formado pelos mais variados elementos químicos advindos do pó, da terra, transformados em células, ossos e carne e sangue, que proporciona um canal de comunicação com o mundo exterior. É que tem a parte tocável do ser, da pessoa, né, irmão? É a parte tocável. É a parte que é comunicado com o mundo, né, como a gente sabe. A alma é uma subparte material do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. É através da nossa alma que nós controlamos os nossos dedos, a nossa perna, o nosso braço, que a gente fala, que a gente reflete, não é? É a alma. E o espírito é uma subparte material do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual. É nessa personalidade interna que nós conversamos com Deus, irmãos. Essa é a parte que usa para conversar com Deus. É dessa parte aí que nós recebemos a comunicação espiritual entre o Deus e o homem. É aí quem conversa com a gente, irmãos. É o Espírito Santo. Funcionalidades do corpo. O corpo ele é formado de carne, ossos, sangue. 10 natureza na parte do corpo. Recebe os estímulos do mundo exterior através dos nossos 5 sentidos, né, que nós conhecemos. A audição, não é? O olfato, o gosto, a visão e o tato. Que isso é na parte do corpo. Na parte da alma, nós temos o intelecto, que é a mente. Pensar, o raciocinar, o conhecer, o discernir. Também na alma tem a vontade, que é a função, né? E a emoção, sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, medo, confiança, etc. É a parte interior da nossa alma. E o espírito é a nossa consciência, é a nossa adoração e a nossa intuição. Funcionalidades da alma. A alma é uma das subpartes imaterial do ser humano que dá funcionalidade e comanda sobre o corpo, composta de intelecto, que é a mente, emoção e vontade, como vocês estão vendo aí. O intelecto é o quê? A nossa mente. A emoção é o quê? Os sentimentos. E a vontade. Áreas do intelecto da mente, olha aí. Imaginação. São os nossos pensamentos para planejar as ações e é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, determinando que tipo de pensamentos e imagens devem ser abrigados nela. Memória. A memória é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, as experiências e fatos que nós vivemos, sejam bons ou maus, que é o nosso interior, né, irmão? A gente guarda, né, irmão, lembranças boas, né? São a nossa memória. Grava, né? A nossa mente grava, né? Razão. A razão é a área da mente que proporciona o homem a pensar, julgar e a distinguir o que é falso e verdadeiro, a compreender o que é do bem ou do mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. Áreas da alma, emoção e vontade. A emoção é uma área da alma que manifesta por uma condição ou estado emocional da pessoa. Os sentimentos, que é alegria, tristeza, amor, prazer, ódio, medo, dor, etc. Vontade é a área da alma manifestada por um estímulo de intelecto ou do sentimento que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Batalhas do corpo e na alma. Olha aí, ó, ciclos de batalha espiritual. Vamos lá, primeira? Carnal, espiritual e natural.
Espiritual vai na imaginação, com os pensamentos, direciona para a vontade, volta para a razão, direciona da vontade e vai para as emoções e sai de cena. Natural, memória, imaginação, vontade, razão, volta, vontade, emoções, finalizou. Natural, carnal, emoções, vai para a imaginação e vai para a memória. Vai para a vontade, vai para a razão. Volta. Irmãos. E está aí também as emoções das 3 áreas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, como eu expliquei nesse assunto, irmãos. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E que o nosso Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei de homens. Funcionalidades do Espírito. O Espírito é uma das partes imaterial do ser humano, que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem, composto de fé e consciência. Fé é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual para deslumbrar as coisas que não são como já vendo reais ou existentes. Consciência é o elemento interior do homem, onde será gravado automaticamente a lei moral e espiritual de Deus, servindo como regulador intuitivo de suas ações em sua vida cotidiana, não sendo modificado pelo intelecto, sentimento e vontade da alma. Obras da carne, o convite ao pecado. Não sermos dominados pelos desejos da carne, como eu falei. Quais são as obras da carne? Falei. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e utonaria. Cada um deles leva para a sua vida o pecado. Leva você rumo à porta larga do mundo. O fruto do Espírito, um chamado para a santidade. Devemos viver no Espírito. Qual é o fruto do Espírito Santo? Quais são as bagas? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, você não tem acusação nenhuma sobre se viver em espírito. Conclusão? Minha vida é do Senhor. Quando vivemos uma vida consagrada a Deus através da leitura da palavra, do jejum, da oração, do momento devocional, do louvor e da adoração, desenvolvendo sempre uma vida de intimidade com o Senhor, estamos permanentemente alimentando a nossa alma e o nosso espírito
com a natureza da divindade, não dando lugar à carne, nem à maléfica ação das tentações para consumarmos o pecado. A glória de Deus. Este trabalho foi feito para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Aí, irmão, como podemos ver, esta é a introdução sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Lembra, a nossa carne e o nosso Espírito se degradiam o tempo todo. Para quê? Para induzir você, por exemplo, ao pecado, no caso das carnes, no caso da obra da carne, e o fruto do Espírito, que é dentro da nossa alma, no nosso interno, quer dominar você e levar para Cristo. Aí eu pergunto para você, se nós não aceitarmos Jesus, como que anda a nossa vida mediante a Cristo? Anda torta, anda errada, vocês entendem isso? Então pensa bem, porque, irmãos, essa é só a primeira parte do nosso assunto, que nós estamos encerrando aqui. E eu quero orar com vocês o Salmo 91, para nós encerrarmos este primeiro vídeo dos 13 que nós vamos fazer sobre esse assunto. Tá bom? Orem comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá debaixo de tuas penas, e debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente olharás e verás a recompensa dos ímpios. Senhor é meu refúgio, altíssima é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegar à tua tenda, porque dará ordem aos anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão áspero, calcarás os pés contra os filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrarei. Colocarei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, e para todos sempre será. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de todos. Então, daqui uns dias, nós vamos falar do segundo assunto. E nós vamos começar falando, né, irmão, de cada fruto do Espírito no próximo vídeo, tá? E aí, no outro vídeo, nós vamos falar sobre cada uma das partes da obra da carne, falando assim, em conjunto delas. Aí, a partir do quarto vídeo, começaremos a falar um fruto do Espírito e um fruto da carne ao mesmo tempo, né, irmãos? Mas é isso. Espero que tenham gostado do estudo. Dê comentário, dê like, se puderem. E que Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos saudar aqui, né, irmãos? Que a paz de Deus, comunhão do Espírito Santo, conceda a tua palavra, permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui!